Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, nesse momento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Aos Colossenses, capítulo 2, nós iremos ler o versículo de número 12. Aos Colossenses 2 e 12. Diz assim a palavra de Deus: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Podeis assentar. O tema da identidade, irmãos, é um tema importantíssimo para o nosso tempo. Aliás, é só aquilo de que nós ouvimos falar: identidade de gênero, identidade racial. Mas, como alguém já falou, quando se fala muito em algo, é porque se carece de algo. Quando se fala muito de ética, é porque não estamos vendo ética. Quando se fala muito de identidade, é porque a identidade está enfraquecendo. E termos uma identidade é uma coisa importantíssima, principalmente para nós cristãos. Nós hoje vemos que as pessoas perderam os dois critérios que outrora definiam a identidade. Há um sociólogo chamado Bauman, que escreve vários livros, tem vários livros escritos, e num desses livros ele trata do assunto da identidade. E ele diz que outrora as pessoas tinham uma identidade heterônoma. O que ele quer dizer heterônoma quer dizer de uma norma de fora. O que dava identidade a elas era um nomos, daí vem nomia, uma norma. Hetero quer dizer de fora. O que ele queria dizer com isso é que as pessoas no passado viam este mundo como criado por Deus, viam-se a si próprias, como por exemplo nós cristãos, criados à imagem e semelhança de Deus. Viam a vida orientada para um propósito sobrenatural, para além do tempo, para além desta vida. Mas depois as pessoas perderam essa forma de identidade heterônoma. Quando eu digo as pessoas, não todas absolutamente, mas a sociedade em geral. E veio uma identidade que ele chama de heteroautônoma. Autônoma quer dizer dentro da própria pessoa, de onde vem a autonomia, e hétero é fora, então parece uma coisa paradoxal. Heteroautônoma, mas ele se referia à família e à nacionalidade. A família dá uma identidade heteroautônoma porque ela não está na transcendência, no sobrenatural, no além-mundo. Ela está aqui dentro. Nós pertencemos a uma família, esse é o elemento de autonomia. Mas obviamente nossa família é anterior a nós entramos nela pelo nascimento, nós damos continuidade a ela, mas ela nos pré-existe. Assim como ser brasileiro, por exemplo, é algo que nos antecede, embora nós sejamos a continuidade. Se não houvesse mais pessoas nascendo no Brasil, não existiria mais o Brasil, não existiriam brasileiros. E aí as pessoas começam a levar em conta na formação da sua identidade, quando elas vão se secularizando, perdendo o senso de Deus, a noção de que Deus criou o mundo, de que Deus dá propósito, Deus tem salvação, Deus tem vida eterna. Elas começam então a buscar sentido na sua vida para lhes dar identidade na família a que pertencem. Era muito comum ouvir no passado: eu tenho que honrar a minha família, tenho que manter o legado da minha família. Ou se a família tinha marcas
que eram negativas, a pessoa pensava em reabilitar o nome da família. Nós tínhamos o patriotismo, a pessoa se sentia brasileira, se sentia vinculada, portanto, a um ideal patriótico. Mas Bauman diz que também, lentamente, essa identidade patriótica, essa identidade familiar tem se desgastado. E as pessoas têm perdido qualquer ponto de apoio para a sua identidade. Ele, inclusive, diz que uma das coisas em que as pessoas, por exemplo, buscam identidade hoje é em regimes. Pessoas ficam controlando o seu peso toda hora, querendo emagrecer. Muitas já emagreceram, mas ficam toda hora preocupadas com qualquer quilinho a mais. Essa obsessão por essa questão do peso, da estética, é exatamente a falta de sentido. Pessoas que estão agora preocupadas com suas rugas, com seus cabelos, com sua gordura, porque é isso a única coisa que lhes restou para buscar sentido na vida. Então nós estamos vendo uma destruição de todas as coisas maiores nas quais as pessoas buscavam identidade. A internet criou a possibilidade de a pessoa assumir várias identidades. Quando eu era recém-formado, trabalhei num escritório de advocacia em que chegou uma causa curiosa. Era de um divórcio. Outro advogado foi que atuou. Obviamente não me interessava, como um crente, atuar numa questão de divórcio. Mas o assunto era o seguinte: o homem, o cônjuge, ele vivia com sua esposa em fidelidade, mas na internet ele mantinha relacionamento homossexual, sem nada físico. Era uma relação só de diálogos, até com coisas que eles encontravam lá na internet para simular. Mas ele era heterossexual na vida real, nem traía a esposa, pelo menos até onde se soube. Mas ele tinha essa outra vida na internet. Acreditava que naquele outro mundo não atuam as regras morais que estão nesse. Confortava a sua consciência dizendo: não, eu sou um bom pai, um bom esposo. Isso é só nessa outra vida que não é real, é simulada. E a mãe, ou melhor, a esposa, resolveu divorciar-se dele no dia que a filha viu na internet ele com essas coisas, e ela ficou tão abalada que teve que passar por um tratamento psicológico. Há um outro autor que escreveu um livro, Retratos Sociológicos, onde ele fala que no nosso tempo, devido à internet, as pessoas acham que viver uma vida é muito pouco. Com tantos recursos, com tanta tecnologia, elas pensam, é um desperdício viver uma vida só, uma vida inteira, uma vida contínua. E aí elas têm uma vida no mundo, digamos, real, mas elas começam a criar novos perfis no mundo virtual. E vivem várias vidas diferentes, assumem várias personalidades. Se elas não podem aumentar a longevidade, o tempo de vida, elas multiplicam as vidas. Como existe a teoria do multiverso, dos universos paralelos, das quais nós temos ouvido falar, que tem aparecido nos filmes. Então essas pessoas querem viver várias vidas paralelamente. E daqui a pouco elas não sabem mais quem elas são. Qual daquelas pessoas realmente é a verdadeira identidade delas. Nós não teríamos pessoas, algumas delas pelo menos, pensando em mudança de gênero, como se fala, se não houvesse cirurgias capazes de criar uma imagem do sexo que não é o delas biologicamente com tanta perfeição. Talvez em tempos remotos elas não teriam isso passando pelas suas cabeças. Mas uma vez que existe a tecnologia, existe os recursos, as intervenções cirúrgicas, ela pode assumir aquela identidade, a sociedade aceita. Ela começa, depois de um tempo,
a se lamentar porque está vivendo uma vida enjoativa e, quem sabe, vivendo numa outra identidade de gênero, ela poderia se satisfazer. Quando nós vemos hoje a ideologia de gênero se propagar, a multiplicação de perfis na internet de uma mesma pessoa, com várias identidades, com várias agremiações, quando nós vemos movimentos identitários, onde pessoas querem ser reconhecidas pela cor da pele e se aliam a um movimento negro, a um movimento índio, a uma organização de pessoas que seguem uma identidade sexual heterodoxa, nós percebemos, irmãos, a grande confusão mental em que estamos. Os elementos sobrenaturais, outrora admitidos, a origem de Deus pela criação, a origem em Deus pela criação, a destinação para um propósito maior pela salvação, ou mesmo as coisas que nós ouvíamos outrora falar, a família, cujo nome a pessoa procurava zelar, a cidade a que ela pertencia, a nação a que ela estava vinculada, todas essas coisas estão num processo de desconstrução, e as pessoas estão num vazio existencial, elas estão num processo de nadificação. Aqueles que detêm poder no mundo, seja o poder tecnológico, político, científico, global, todos eles conseguem encontrar promoção através dessa fragilidade identitária. Porque se no passado os grandes dominadores diziam que era preciso dividir para conquistar, tirar a identidade comum, fracionar as identidades, jogar uma parte da sociedade contra a outra para facilitar a dominação, hoje em dia não é nem só uma questão de dividir, é uma questão de deixar as pessoas sem nenhuma identidade definida, deixá-las num estado fluido. E pessoas, irmãos, que não sabem se são homem ou se são mulher, pessoas que não sabem para que estão no mundo, quem elas realmente são. São pessoas frágeis, são pessoas manipuláveis, são pessoas controláveis, são pessoas passíveis de serem dominadas. O número de pessoas com depressão, o número de pessoas com melancolia, pessoas que têm essas coisas mais esquisitas de se ferirem a si mesmas, isso se deve exatamente à carência de sentido, à anomia, à ausência de norma, à ausência de parâmetro, à ausência de um referencial, de um paradigma. Pessoas assim fragilizadas estão incapacitadas para grandes coisas, para feitos eróticos, feitos heróicos. Nós vemos que os grandes heróis eram os mártires cristãos, os grandes patriotas, eram pessoas que tinham alguma coisa além de si, que dava peso à identidade deles, para que eles encontrassem energias psíquicas, para fazerem coisas elevadas, surpreendentes. Mas nós estamos vendo uma geração incapaz de fazer coisas surpreendentes, porque as pessoas não sabem nem quem elas são. Nós encontramos o apóstolo Paulo mostrando que em Cristo ele encontrou uma identidade muito maior do que aquela que ele poderia possuir pela sua herança familiar, pelos seus referenciais de educação e cultura. Em Filipenses 3, Paulo diz o seguinte, a partir do verso 4, ainda que também podia confiar na carne, ou seja, na aparência, naquilo que ele era terrenalmente, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo disse: alguém pode se gloriar na aparência, na carne, na situação terrena, eu ainda mais. Eu estou dentro do rigor da lei mosaica, fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, não sou um samaritano. Aprendi aos pés de Gamaliel, fui um fariseu rigoroso. O meu povo me viu como zeloso, porque eu persegui a igreja, que era vista como antagonista de suas tradições. Sou hebreu de hebreus. Nós sabemos pelo livro de Atos que ele tinha também cidadania romana. Mas aqui ele diz: eu considerei tudo isso como nada para conseguir a Cristo. Eu não quero ser achado nessas posições, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé. Esse apóstolo Paulo, irmãos, despojado de toda essa posição, porque passou a ser hostilizado pelo seu povo, perseguido pelos seus companheiros, ele não se abalou com isso, porque a sua identidade em Cristo era sólida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Note, um homem que está confortado com sua identidade em Cristo. Eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus, por eu ser quem eu sou, o perseguido, o rejeitado pelo seu povo, mas aquele chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo aqui mostra, irmãos, a força da sua identidade em Cristo Jesus. Lá na carta aos Gálatas, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Paulo diz que quando fomos enxertados em Cristo, ligados a Ele, o que é representado no ato do batismo, nós estamos agora revestidos com a sua imagem, estamos identificados por Ele. E Ele diz no verso 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois uma em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que não é levado em conta o fato de ele ser homem ou mulher, mas ele está dizendo que a identidade dele não é afirmada se associando a um grupo de homens, querendo ser classificado em superioridade por isso. Ele não é um machista, não é um feminista, não é alguém que se sente em posição confortável por ser livre, ou porque é escravo, se sente com baixa estima. Nada disso lhe importa, porque ele está revestido da identidade cristã, ele está revestido da identidade em Cristo. A Bíblia Sagrada diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo, onde está a nossa identidade. Uma das doutrinas mais importantes da nossa fé é a justificação pela fé, é a justificação por graça mediante a fé. Essa doutrina abalou o mundo no século XVI. Um poeta inglês disse que ela transformou os reformadores protestantes em heróis, e outro historiador disse que ela dava àqueles homens nervos de aço, nervos de ferro, porque aquelas pessoas descobriram então que elas não eram aceitas diante de Deus pela mediação do sacerdote, pela água do batismo.
não eram aceitos através da mediação da igreja institucional. Não era a igreja institucional que era grande diante de Deus, e elas pequenas, mas fortalecidas dentro desse castelo, mas elas eram justificadas diante de Deus diretamente, não pela absolvição num confessionário de um sacerdote, não pela ingestão da hóstia imaginada como o corpo de Cristo, não pelas obras, mas chegando a Cristo como Ele convidou: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, indo a Cristo em arrependimento e contrição, confiando no que Ele fez na cruz. O homem era diretamente justificado diante de Deus, seus pecados eram perdoados, a justiça, a retidão da vida vivida por Jesus na terra lhe era imputada, e ele era aceito diante de Deus. E como disse Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica, quem os condenará? Essa certeza de que em Cristo eles eram aceitos diante de Deus fazia com que a objeção do homem já não tivesse força. Se alguém me rejeita, se alguém não me aceita, Deus me recebeu, Deus me aceita. Por isso, quando alguém compreende a justificação pela fé, está pronto para fazer como Martinho Lutero: bater o pé e dizer: aqui estou, não posso me retratar da minha fé, não posso mudar de opinião, que Deus veio em meu auxílio, mas eu não vou recuar, porque Ele sabe que é aceito diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós, quando nos arrependemos e cremos em Jesus, somos justificados e adotados como filhos. Muito mais do que pertencer à minha família terrena, eu pertenço à família de Deus. Deus é o meu Pai, Jesus é meu irmão primogênito, eu sou templo do Espírito Santo, eu estou irmanado ao povo que é destinatário do céu, o povo que tem a promessa da Jerusalém celestial. Este mundo vai terminar, mas o que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Quando eu entendo a minha identidade na rocha e não na areia, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir a torrente, mas a minha casa vai se manter de pé, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Paulo disse ao rei Agripa, que falou: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo disse: quisera Deus pelo muito ou pelo pouco, que exceto essas cadeias que estão aqui me aprisionando, tu fosses como eu sou. Um homem preso dizendo a uma autoridade que tinha todos os benefícios: eu queria que você fosse como eu sou. Aleluia! Pela graça de Deus eu sou o que sou, uma identidade em Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, que quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que Paulo quer fortalecer a nossa identidade, para que depois ele possa nos estimular à santidade. Porque a lógica cristã não é: você tem que viver a vida cristã para ser cristão, para ganhar o diploma de cristão. Você tem que ser cristão para viver a vida cristã. Não sou eu que me faço cristão pelas obras, é Deus que me faz cristão, e porque eu sou cristão posso viver como tal. Como dizem os teólogos, é o indicativo que leva ao imperativo. Eu posso fazer porque eu já sou. Porque eu sou é o indicativo, eu posso fazer, o imperativo. Não é o fazer que me torna alguém novo, mas é o ser que me faz poder fazer. Por isso que um dos piores problemas é quando nós queremos impor a vida de um salvo a um descrente. Porque ele se frustra por não conseguir andar na linha e pensa que o que ele era de fato um cristão, e nunca mais se arrepende, porque ele diz: eu já tentei, já fiz isso, não deu certo, não era isso, isso daí é um engano, e ele se desgarra. Exigir de um não crente que viva como crente é pôr sobre ele um jugo. Primeiro é a transformação.
Primeiro se arrependa e creia. Primeiro deixe Jesus entrar no seu coração, receba-o como Senhor e Salvador. E quando Ele lhe transformar em uma nova criatura, você vai poder andar em novidade de vida. Por isso que as cartas começam com o reforço da identidade. Paulo aos Efésios, Paulo diz: vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo diz: vocês foram predestinados para filhos da adoção por Jesus Cristo. Paulo diz: nós andávamos em delitos e pecados, estávamos mortos espiritualmente, andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo vai fazendo uma retrospectiva do que nós éramos e do que nós somos agora, do que foi feito em nossas vidas, de quem nós somos. Nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Nós agora somos filhos da adoção. Nós somos eleitos e amados. Depois de reforçar a identidade, Paulo diz em Efésios 4:1: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação. Andem como crentes agora. Vocês sabem quem vocês são, andem de acordo, adequem o comportamento de vocês à identidade que vocês têm em Cristo. Meus irmãos, se alguém de fato é crente e sabe o que ele é, ele vai andar corretamente. Por isso que Paulo quer é nos alegrar primeiro. Na hora que ele diz isso: vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para filho da adoção, estavam mortos em delitos e pecado, andavam segundo a vontade da carne, segundo o curso desse mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aquele que está ouvindo esse negócio aí assim, ó, esse daí não vai dar em nada. Mas aquele que está ouvindo isso e só está faltando subir para o céu, pulando no ar, está se alegrando: que maravilha que Jesus fez por mim. Na hora que Paulo dizer: rogo-vos que andeis de modo digno da vossa vocação, ele vai correr para isso daí. Ele vai perceber que se ele não andar de acordo, ele está se rebaixando. C.S. Lewis disse uma vez: não há nada mais diferente do cristianismo do que o budismo, porque o budismo ensina você a não ter desejo algum, e negando seus desejos até ficar num estágio impessoal e que você não deseja nada. C.S. Lewis diz: o cristianismo não é assim. O cristianismo ensina você a desejar e condena seu desejo medíocre. O cristianismo diz: é assim para o crente. Como é que você, um filho de Deus, está desejando bolota de porcos quando você tem a mesa do rei? Como é que você pode querer comer o que cai debaixo da mesa, se você é filho de Deus e pode sentar na mesa e comer o banquete? Quando o crente sabe quem ele é, meus irmãos, se ele estiver andando lá embaixo, ele vai se envergonhar. Opa, que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho de Deus, eu fui arrancado das trevas, eu estou na luz, eu quero as maravilhas de Deus. Nós não nos embriagamos com vinho no qual há devassidão, mas é porque nós podemos nos encher do Espírito Santo. Nós deixamos o pouco pelo muito. O vinho não dá em nada, mas a plenitude do Espírito Santo dá. A mulher cristã não se adorna com joias, como diz lá na primeira epístola de Pedro, porque ela tem o ador do interior. Ela tem o ador do interior, que é a vida mansa e preciosa diante de Deus. Meus amados irmãos, o crente tem mais. O crente tem mais, porque o crente é filho de Deus. Em Romanos, Paulo fala que somos justificados. Em Romanos 6, fala que nós fomos plantados em Cristo, na sua morte, e ressuscitamos com Ele. Depois de dizer quem somos, o que Jesus fez por nós, em Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, agora, pelas compaixões de Deus, com tanta coisa maravilhosa que Deus fez por vocês, com todas essas coisas que a misericórdia de Deus trouxe a vocês, agora eu rogo-vos que vocês apresentem o corpo a Ele, a vida presente a Ele, em sacrifício vivo, santo e agradável. A Bíblia diz o seguinte, na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 6: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, você recebeu Jesus, isso formou a identidade que você tem, agora ande nele.
Lá em Gálatas, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, Gálatas capítulo de número 5, versículo 25, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Se você saiu da morte para a vida, se você agora vive pelo Espírito, então ande no Espírito, ou seja, conforme a sua existência, seus atos, suas atitudes, suas escolhas, a posição elevada em que você foi colocado. É preciso, irmãos, que nós tenhamos esse senso identitário, para que nós possamos viver uma vida santa, pisando mais forte. Em seu livro, O Grande Divórcio, C.S. Lewis imagina aqueles que estão no inferno como bolhas de sabão. Ele diz, uma bolha de sabão é algo que você pode notar, ou se você quiser, você evita notar e ver o que está do outro lado, porque ela é transparente. Ele diz, os homens que vão para o inferno são assim, deixaram de ser homens plenos, são quase homens. Não tem identidade. Como diz a Bíblia lá na carta de Judas, são nuvens errantes, são nuvens sem água, são estrelas errantes, melhor dizendo, são como bolhas. Mas aí ele representa os crentes com corpos sólidos, na sua alegoria. E quando vem assim um barulho estridente, são os crentes salvos pisando no chão. Eles pisam e a terra treme, porque tem solidez, porque não são bolha de sabão, sabem quem são, sabem que estão em Cristo, sabem para onde vão, sabem porque foram salvos, sabem qual é a sua missão aqui, tem senso de identidade. O batismo adulto e por imersão é importante por causa disso, irmãos. O batismo é para marcar a nossa identidade. Nós, seres humanos, somos seres que buscamos solenidades. Quando a gente termina o ensino médio, tem um certificado. Quando termina lá um determinado período, tem o ABC. Quando se forma, tem uma beca. Nós gostamos, porque é da nossa natureza, solenizar, marcar aquilo que nos é importante. Por isso, quando o povo de Israel atravessou o Jordão, Josué colocou lá umas pedras para marcar, para designar o local, formar marcos históricos. E Deus, conhecendo a nossa natureza, estabeleceu o batismo para afirmar na nossa mente o nosso senso de identidade. O batismo nas águas por imersão. Por isso que para nós anabatistas o batismo é importante, não pode ser infantil. Na criança que inconscientemente recebe o batismo e amanhã não poderá lembrar-se dele, como um marco. O batismo deve ser por imersão, porque é o representativo de um sepultamento de um velho homem e a ascensão de um novo homem, é sob profissão de fé, para que sejamos naquele momento ali esclarecidos de que aquela vida nova veio por causa de Cristo. Eu confesso Jesus e então eu sou imerso em água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós devemos ser cuidadosos em relação ao batismo. Não devemos nos precipitar em batizar as pessoas antes do tempo. Primeiro, os que são batizados são membros da igreja, participam da sua história e destino. Se forem batizados inadequadamente, poderão contribuir para problemas e distorções da caminhada da igreja. Mas também, irmãos, porque se a pessoa for batizada e não tiver tido uma experiência de conversão, ela não foi batizada, ela foi banhada em água. Ela não tem como estabelecer aquilo como um marco identitário. Por isso que nós devemos ser cuidadosos para que mesmo uma pessoa sendo salva, a gente espere que ela se desembarace de algumas coisas, dos velhos hábitos, para que ela seja batizada. Porque se ela for batizada com esses velhos hábitos, amanhã ela se lembrará do batismo, o terá como um marco, mas um marco impreciso, porque algumas coisas depois do batismo ainda ficaram inadequadamente. Por isso nós esperamos que elas se desembaracem, para que ela possa entender que o batismo é para ela dizer ao mundo: os velhos hábitos se foram, agora eu tenho novos hábitos, agora eu tenho novidade de vida.
O batismo, irmãos, é para nós termos na nossa memória quem nós somos. Você não deve deixar o batismo só no dia em que você o recebeu. Você deve trazê-lo à sua mente sempre. Há muitas pessoas que não tiveram uma conversão em tempo definido, num dia, processualmente foram esclarecidas, não sabem dizer se a conversão foi no dia A ou no dia B seguinte. Mas o batismo tem um marco temporal. E através da lembrança do batismo, elas sabem quem são. O batismo é importante. Aqui diz em Colossenses, é o texto que nós lemos no início, o seguinte, voltemos aí ao texto que nos serviu de ponto de partida, Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em nenhum lugar nesse texto é dito que o batismo matou o velho homem, ou que o batismo fez ressurgir o novo homem. Aqui diz que o batismo sepultou o velho homem, então ele já estava morto. E aqui diz que nós ressuscitamos não pelo batismo, mas ressuscitamos em Cristo, pela fé no poder de Deus. Nós somos tornados novas criaturas, nós ressuscitamos espiritualmente para uma nova vida, pela fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Foi igualmente no dia em que nos arrependemos e cremos que o velho homem em nós foi crucificado com Cristo. O que é dito aqui que ocorreu no batismo é o sepultamento. O sepultamento é daquele que já está morto. Para que é que existe sepultamento? Para solenizar a despedida do morto. Ou seja, se alguém morresse e fosse enterrado logo, privadamente, ninguém teria notícia de que aquela pessoa morreu. O sepultamento é uma forma de tornar público para a sociedade que aquela pessoa está morta. É uma cerimônia de despedida e uma cerimônia de publicização da morte de alguém. O batismo é o momento em que a gente vai dizer ao mundo: aquele lá que vocês conheceram se foi, se dispersam dele, ele vai ficar nas águas, porque agora vocês têm aqui diante de vocês uma nova criatura, ressuscitada pela fé no poder de Deus. Meus irmãos, é importante a gente ver o significado do batismo como um sepultamento, como um marco. Naquele dia o velho homem se foi. É interessante que lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 21, é dito que nós temos agora uma verdadeira figura de salvação. Havia uma figura típica no Velho Testamento, que era o dilúvio, que afogou o mundo velho e que veio depois aparecer um mundo novo. Era uma figura do novo nascimento. Mas em 1 de Pedro 3,21 diz que agora nós temos uma verdadeira figura, que é o batismo. E o texto mal lido pode até levar alguém a pensar que o batismo salva, 1 de Pedro 3,21. Mas se você ler o versículo anterior, você entende bem. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que Noé foi salvo pela arca. Noé não foi salvo pela água do dilúvio. Pelo contrário, o dilúvio matou, não salvou ninguém. O que salvou foi a arca. Quando Noé entrou na arca, mesmo ainda o dilúvio não tendo afundado ninguém, ele já estava salvo. Mas depois ele passou pela água. Já salvo, Noé na arca, ele atravessou a água. A Bíblia diz que ele foi salvo pela água. Não é salvo por causa da água, é salvo pela água, quer dizer, passando pela água. Ele foi salvo na arca e depois passou pela arca, pela água. Na verdade, irmãos, enquanto ele esteve lá dentro daquela arca, ninguém sabia que ele estava salvo. Mas quando as águas do dilúvio levantaram a arca, tornaram pública a sua salvação quando ele entrou na arca. E assim nós temos agora uma verdadeira figura, que é o batismo. Nós somos salvos quando a gente está em Cristo, mas o batismo, irmãos, levanta a nossa identidade, proclama a nossa identidade. Noé foi salvo pela arca, diz 1 Pedro 3,21, que nós somos salvos pela ressurreição de Jesus Cristo. É só dar o pulo do começo do texto para o final. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa arca. Mas assim como Noé, que foi salvo pela arca, passou pela água do dilúvio,
Nós, sendo salvos pela ressurreição de Jesus Cristo, depois passamos por uma verdadeira figura de salvação, que é o batismo nas águas. Se as águas do dilúvio tornaram visível que ao ter entrado na arca Noé foi salvo, o batismo dá publicidade a que nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. É interessante que na carta de Paulo aos Coríntios nós temos algo parecido no capítulo 10. Lá é dito que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar, versículo 2. Mas olha o versículo 1, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Esse texto aqui prova que o batismo é por imersão, porque diz que eles atravessaram o mar e estiveram debaixo da nuvem, o versículo 1. Ou seja, quando eles atravessaram o mar, paredão de água de um lado, paredão de água do outro, e a nuvem em cima, ficaram totalmente dentro, submersos, foram batizados na nuvem e no mar. Ali é uma alegoria do batismo nas águas que nós temos agora. Se eu perguntar a vocês, vocês vão escorregar e vão se enganar. Se eu perguntar assim, quando foi que o povo de Israel foi liberto do Egito? Todo mundo vai dizer, quando atravessou o Mar Vermelho, que seria alusivamente o batismo em representação. Não foi não. Quando eles estavam indo na direção do mar, Faraó já tinha libertado, deixado ir. Aliás, o Senhor já tinha libertado com mão forte e braço estendido. Eles não foram libertados pela água, eles foram libertados pelo sangue. O anjo da morte passou e ceifou cada filho primogênito dos egípcios, e o povo de Israel foi guardado, porque por ordem de Deus sacrificou um cordeiro e passou o sangue nos umbrais da porta. O juízo ali passou e o povo de Israel foi guardado pelo sangue. Depois daquele episódio, o faraó disse, vão-se embora. Eles foram libertados pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Foram libertados através da Páscoa, que trouxe a eles livramento e juízo sobre os egípcios. Mas o marco da saída é o Mar Vermelho. Por isso que todos nós pensamos naquele momento. O marco da saída é o Mar Vermelho. Meus irmãos, se eles tivessem passado ali, não teriam tido nenhum marco, mas estava na lembrança do povo de Israel, que eles saíram do Egito, porque eles viram o mar se abrir de um lado, mar se abrir do outro. Eles passaram, os exércitos de Faraó foram afogados, do outro lado Miriam dançou, do outro lado Moisés cantou, do outro lado o povo de Deus celebrou. Portanto, o batismo é um momento de marco, é um momento de despedida, é um momento em que você estabelece que agora você é uma nova criatura. Quando o diabo lhe tentar, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem você é, lembre-se do dia em que você desceu aquelas águas talvez frias, você saiu dali todo molhado, lembre-se que o velho homem foi sepultado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Foi Lutero que disse, o diabo sempre batia a porta do meu coração, mas depois que eu me converti, quem passou a atender a porta foi Jesus. E ele disse para o diabo, Lutero não mora mais aqui. Aleluia. Uma identidade em Cristo, uma identidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo líquido, mundo fluido, mundo sem identidade, pessoas vivendo num vazio existencial, à procura de bobagens, à procura desses movimentos ideológicos. Essas pessoas aí vivem nessa militância porque há um vazio dentro delas, estão buscando qualquer muleta e apoio para se sentir alguém, para se sentirem representadas, agremiadas, mas são angustiadas, são melancólicas, são deprimidas. Pessoas estão aí na internet criando 1001 perfis, pessoas estão aí confusas, sem saber se são homem, se são mulher. O mundo está confundindo, o mundo quer crianças frágeis, mas
mas o crente em Jesus sabe quem ele é. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Por isso Deus quis se revelar a Israel como o Deus que o tirou do Egito, o Deus que abriu o mar, o Deus que deu a eles uma nova identidade. Não eram mais escravos agora, eram livres, não estavam agora no Egito, estavam em direção a Canaã, não estavam mais sob Faraó, mas estavam com as tábuas da lei. Era um novo povo, crente. Nós saímos do Egito, nós saímos desse mundo. Se esse mundo nos rejeita, Jesus nos aceitou. Qualquer coisa que você tem aqui, dinheiro, posição, popularidade, é nada maravilhoso, é a justiça que vem de Deus pela fé. Maravilhoso é sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. É sabermos que o velho já se foi e que agora só existe o novo. Despojai-vos do velho homem. Interessante que despojo era aquilo que se tirava de um morto. Quando um exército lutava com outro e vencia, aí ele ia despojar, pegar os pertences do exército vencido, tirar. A Bíblia diz para a gente se despojar do velho homem, ou seja, ele está morto. Sendo que pode ter bagulho do morto ainda em você. Joga só o bagulho fora, que o morto já não está mais aí não. Tem gente que diz: pastor, eu não sei se eu vou conseguir tirar isso, porque é muito forte essas coisas, esses hábitos. De duas uma: ou você não nasceu de novo e precisa nascer de novo, ou você está desorientado. Você pensa que vai arrancar de um vivo. Você não vai tirar um osso de um cachorro, não tenha medo não. Ele está morto. Só pegue e jogue fora e diga: eu não sou mais isso, eu sou um crente em Jesus. Eu sou um salvo pela graça. Se despoje do velho homem, se vista do novo, e se revista do novo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Não deixe o mundo lhe fazer cair numa amnésia cultural, não. Não deixe o mundo lhe fazer cair numa amnésia pessoal, não. Lembre-se quem você é. Lembre-se do que Jesus fez por você. Paulo contava o testemunho dele a toda a autoridade com a qual conversava. Escrevendo uma carta, Paulo estava toda hora falando: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nem mereço ser chamado de apóstolo, persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo diz: nós estávamos assim, mas agora somos assim. Éramos trevas, somos luz no Senhor. Celebre todo dia a sua ruptura com este mundo. Celebre todo dia o que Jesus Cristo fez por você. Não esqueça. Não seja como o povo de Israel, que no deserto esquecia a travessia do Mar Vermelho e o grande livramento de Deus e resmungava pelas coisas do Egito. Lembre-se do Deus que abriu o mar, do Deus da vitória, o Deus que quebra o jugo. Ele ainda está aí. Siga-o, seja firme nele, e não deixe que este mundo lhe confunda nunca. Se aqui ninguém está sabendo o que é, nós sabemos quem somos. O mundo tem raiva de nós por causa disso, porque essa é a era das incertezas e das dúvidas. Se você disser eu acho, eles ouvem. Se você disser eu penso assim, eles ouvem. Se você disser a minha opinião é essa, eles ouvem. Mas quer ver esse povo ranger os dentes? Diga: eu tenho certeza. Eu tenho certeza que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu estou certo de que nem a vida nem a morte, nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a diferença. O crente não acha, o crente não tem opinião, o crente não pensa assim, o crente tem certeza.
O crente sabe para onde vai, sabe qual é a sua esperança. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé.